Vamos com mais informação. Rondônia está entre os 10 estados brasileiros com maior índice de mortes violentas intencionais, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Vamos acompanhar. De acordo com o anuário de 2022, em toda a região norte foram registrados mais de 6,3 mil mortes no último ano. No topo da lista está o estado do Pará, responsável por quase metade desse número. Rondônia é o terceiro da lista, com 542 casos, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Em destaque estão os crimes dolosos, com 526 casos, logo depois latrocínio e, por fim, lesão corporal seguida de morte. Nós estamos na fronteira, o Brasil tem fronteira com 9 países e uma colônia, que é a Guiana Inglesa, são 16.800 quilômetros. 2/3 dessa fronteira está na região norte. Então, isso nos coloca, por exemplo, em um índice de 44% de crimes violentos letais intencionais, como chama, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, são os homicídios, em relação ao restante do país. O anuário também apontou que Porto Velho de Paraná estão entre os 50 municípios do país com as maiores taxas de mortes violentas no ano passado. Quando nós comparamos, por exemplo, o mesmo período de 2023 e 2022, nós tivemos em algumas cidades, por exemplo, de Paraná, que foi uma das citadas, né, entre as 50 mais violentas, no mês de janeiro, no mês de abril, uma redução de 66% do número de mortes. Porto Velho, que também figurou lá na 47ª posição, com 47% de diminuição. Segundo a SESDEC, foi estruturada uma força-tarefa integrada para combater o crime organizado em todo o estado de Rondônia, entre outras ações da Secretaria. Essas forças-tarefas, elas circulam, elas orbitam a inteligência de segurança pública, que é a identificação dessas organizações, a identificação desses mercados, para a partir daí ter uma orientação mais eficiente das forças ostensivas, por exemplo, né? Se eu tenho que fazer um ponto de bloqueio, se eu tenho que fazer uma saturação de uma área, onde vai ser? Né? Qual que é o objetivo? Quais são os alvos? Né? Olha, gente, a luta contra o crime é algo permanente. É quase que querer enxugar gelo nesse país. É um problema sério. A gente ouviu aí a autoridade, o delegado, falar sobre a violência, que tem números que são reduzidos aqui em Porto Velho, de Paraná, como ele próprio falou, mas no geral ainda temos muito a avançar. E ainda estamos quase que no topo. Na região norte somos o terceiro. Estamos entre as principais capitais mais violentas. Claro que existem capitais muito mais violentas do que a nossa. Mas assim mesmo, nós precisamos melhorar os nossos índices. De forma permanente tem que ser essa luta. A gente sabe que o governo tem investido muito nos últimos anos na tentativa de fazer com que se tenha mais policiamento na rua, que se tenha mais viaturas, tenha mais policiais. Agora temos aí essas torres que ficam aí nas esquinas tentando o tempo todo filmar o que está acontecendo naquela área, naquela região, onde facilita com que uma eventual vítima possa chamar a polícia até o local, mas falta muita coisa ainda. Mas a gente sabe que a Secretaria de Segurança tem trabalhado no sentido de buscar melhorar os índices, diminuir a criminalidade. Mas, como eu disse, não é fácil. O crime organizado está cada vez melhor organizado.